Olá, amigos do canal, estamos juntos novamente aí para mais um tempo de adoração, mais um tempo de compartilhar a palavra de Deus, de compartilhar o amor de Cristo através da sua mensagem, da sua revelação, da sua palavra. Como é bom estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. Sempre que nos reunimos em nome dele, onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali ele estará. E nós cremos que Jesus está aqui hoje, nesse momento, agora. Você que está assistindo esse vídeo, Jesus está aí com você, pois nós estamos aqui reunidos em nome dele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Antes de iniciarmos essa mensagem, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu sou Ederson Carvalho. Você pode se inscrever no canal, no link aí do lado, você clica, você já se inscreve automaticamente. Ligue também aí o sininho, deixe cadastrado aí, clique no sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar uma mensagem nova, toda vez que tiver aí uma mensagem de fé, você vai receber a notificação no seu tablet, no seu celular ou no seu computador. E você vai estar apto a receber a mensagem do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus, que vai chegar até o seu coração como uma espada ou como uma flecha que atinge o alvo. E você será abençoado, sua casa será abençoada, sua família será abençoada e todos aqueles que estão ao seu redor, porque eu creio que ao receber a palavra de Deus com fé e com amor, você também vai querer compartilhar. E eu te convido, te desafio a compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que eles recebam também essa mensagem e saibam que Deus é com eles em todo o tempo e que o nosso Senhor está conosco, nos auxiliando, nos instruindo, nos amando, derramando o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho e nos envolvendo com o teu Espírito, porque Ele nos ama e nos quer sempre bem, sempre na presença dEle, mais e mais. Agora que você já se inscreveu no canal, já colocou aí o sininho e você também curtiu, deixou o seu like nessa mensagem para impulsionar essa mensagem para que mais e mais pessoas vejam, vamos ao texto dessa noite. Quero convidá-los para a leitura da palavra em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os Anomitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza do seu corpo. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas do seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão em acampamentos ao ar livre. Como eu poderia ir para minha casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro em teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto aqui é que na primavera era um período após o inverno, né? Era após o inverno, o outono, vinha a primavera, e nesse período os reis saíam para a guerra. E Davi
por um desleixo, por um capricho, ou até mesmo por um certo cansaço, uma fadiga física, ele decidiu ficar em casa e não ir para a guerra. E ele ficou em seu palácio e estava ali naquele momento, num momento onde ele estava de repouso, de férias, né? E ele decidiu tirar ali umas curtas férias, né? Um curto período de férias. E nesse momento, ele ali de bobeira acabou passeando ali pelo terraço sem ter o que fazer, né? Porque ele deveria, segundo o costume, estar ocupado, vencendo uma guerra, batalhando e vencendo guerras para o Senhor, porque essa era a função dele como rei. E ele estava ali num momento onde ele estava num tempo onde ele deveria estar trabalhando, ele não estava trabalhando. E nesse tempo ele cometeu um pecado gravíssimo. Ele cometeu o adultério. E ele foi ali, viu aquela mulher, a cobiçou, então ele cometeu o pecado da cobiça. Depois ele a chamou, adulterou com ela. Depois desse adultério surgiu um filho, uma criança, ela engravidou. E depois disso ele chama Urias, para que Urias pudesse se deitar com a esposa e assumir a paternidade desse filho que era dele. Então ele cometeu um pecado também da usurpação. Urias, por ser um grande homem de Deus, um grande homem do Senhor, não quis ir para casa, porque ele, assim como ele justificou aqui, os seus amigos, o seu líder, o seu general estava dormindo ao ar livre, estavam em batalha. Como ele poderia entrar no descanso, entrar no repouso, sendo que aqueles que estavam com ele, os seus companheiros, o seu sogro, inclusive Eliabe, estava ali naquele momento de batalha. Como ele poderia ir para o descanso se os outros estavam em batalha? Então ele dormiu ao relento, ao ar livre e não voltou para casa, porque ele era fiel a Deus, ele era fiel ao propósito de Deus. Então Davi cometeu um pecado também contra um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou contra outro grande homem de Deus. Era um dos grandes soldados da sua tropa. Visto que Urias não cumpriu com o que ele tinha planejado, ele manda outra carta para Joabe. O texto diz mais adiante, não quero me estender aqui com relação à leitura do texto, mas o texto diz mais adiante, para que ele fosse colocado na linha de frente. A linha de frente da batalha eram os que morriam primeiro, e propositalmente Davi permitiu que aquele homem fosse morto. Passado certo tempo, veio o profeta até a sua casa e lhe explicou tudo o que havia acontecido. E Davi se arrependeu, mas o pecado tem consequências. Quando nós cometemos pecados, nós também colhemos as consequências. Existe o perdão de Deus? Existe o perdão de Deus, mas as consequências são reais e são verdadeiras e nós não podemos escapar delas. Por causa disso, Davi sofreu muito na sua família. Como disse o profeta a ele, a espada não se apartou da casa dele. Ele teve problemas entre os filhos, um filho matando o outro. Ele teve problema entre um filho estuprando uma irmã. Ele teve problema onde um filho tentou usurpar o seu reinado, o expulsando de Jerusalém e querendo a sua morte. Ele teve diversos problemas. Esse filho, do qual Batseba engravidou, o primeiro filho, ela sofreu aborto, ele nasceu morto. Então ele foi também uma outra perda, ele já começou perdendo a morte de um filho. Então tudo isso em consequência de um pecado, em consequência da falta de cumprir aquilo que nós temos um propósito para cumprir. Observe na sua vida, qual o seu propósito? Qual o propósito de vida que você tem? Você foi chamado para cumprir algo. Não desvie desse propósito. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça firme no propósito. Que você possa permanecer cada dia mais focado no propósito que Deus tem para você. Porque se você sair desse propósito, você vai estar pecando contra o céu e pecando contra Deus. E quando nós cometemos o pecado, nós colhemos as consequências. Nós recebemos sim o perdão de Deus,
mas não escapamos da consequência. O pecado de Davi trouxe desgraça para a família dele. Nossos pecados podem trazer inúmeras consequências ruins para nós e para nossa família. Que possamos permanecer firmes no propósito de agradar a Deus, de obedecer o Senhor, e por mais que as pessoas assoprem no seu ouvido, não faça isso. Você está gastando tempo com algo que você poderia estar gastando com outra coisa. Aquilo que você recebeu de Deus, para que fazer em nome do Senhor, aquilo que você recebeu, um pedido de Deus, um chamado do Senhor, cumpra com alegria, independente da opinião alheia. Cumpra o propósito de Deus, porque se você estiver no centro da vontade de Deus, você não cairá nem para a direita, nem para a esquerda. Você permanecerá firme e Deus vai te abençoar em tudo, porque Ele terá legalidade para isso. Em outra mensagem, nós vamos falar sobre o que é legalidade e o que é conceder e dar permissão para Deus agir na nossa vida. Quando nós damos essa permissão e andamos nos caminhos do Senhor, Ele faz maravilhas em nosso meio. Eu quero orar junto com você e que em nome de Jesus você tenha recebido essa mensagem, recebido no seu coração, no seu íntimo, e que essa mensagem seja cura para a sua alma, para que você viva no propósito de Deus, mesmo que esteja com dificuldade, mesmo que a mensagem seja negativa, o feedback seja negativo das pessoas, mas não pense no feedback das pessoas, pense no feedback do céu. Se o Espírito Santo estiver confirmando no seu coração o desejo de permanecer e de continuar fazendo aquilo que Ele mandou você fazer, permaneça. Davi abriu mão, sonegou, ele foi ali e deixou de cumprir aquilo que ele deveria cumprir, que era estar à frente do seu povo, guerreando e vencendo em nome do Senhor. E ele acabou caindo no adultério, caindo no pecado do assassinato, caindo no pecado da cobiça, caindo no pecado da mentira, caindo no pecado da usurpação. Olha quantos pecados ele cometeu por não estar no centro da vontade de Deus. Permaneça no centro da vontade de Deus. Isso nasce de dentro para fora. Quando você está dentro da vontade de Deus, Ele estará no centro do seu coração. E quando Ele habita no centro do seu coração, isso emana de dentro para fora e você passa a viver o sobrenatural de Deus. Vamos orar? Querido Senhor Jesus, agradecemos por essa mensagem. Peço, Senhor, agora por cada um que esteja vendo esse vídeo, Senhor, que eles possam ser tocados de forma sobrenatural a permanecer, ou se não estão ainda, que venham para o centro da Tua vontade e possam viver esse momento único que é de estar no centro da vontade de Deus. Quando o Senhor está no centro do nosso coração e nós estamos no centro da Tua vontade, nós cremos, Deus, que estamos totalmente ligados, e aquilo que nós ligarmos na terra também será ligado no céu, como o Senhor nos instruiu em Sua palavra. Liga, Senhor, no céu e na terra agora, esse desejo no coração de cada um que esteja assistindo esse vídeo, e que eles possam, Senhor, receber da Tua parte algo poderoso, receber uma confirmação no coração de que o Senhor os quer naquele lugar, os quer naquele propósito, os quer naquela atividade, os quer naquela função, para que eles cumpram o seu propósito onde o Senhor os designou. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Não deixe de compartilhar esse vídeo com a sua família, com seus amigos e com todos aqueles que você conhece. E que Deus possa tocar no seu coração. Permaneça firme no propósito de Deus e que vai emanar de dentro para fora esse desejo de obedecer e de engrandecer o nome do Senhor com a sua vida. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.